Vamos começar. O sol, vê se não esquece, me ilumina, preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, fica bem mais tranquilo, oh tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Bom dia, Simone. Quem foi, vai, vai. Essa é a nossa trilha sonora de hoje. Quem foi? O sol, vê se não esquece E me ilumina, preciso de você aqui. Então, começando mais uma live da esperança com trilha sonora hoje, porque hoje eu quero falar do sol. Já falei do sol em várias lives, mas hoje eu quero fazer um link do sol com algumas coisas importantes para a gente poder suportar esse momento aí de quarentena. Bom dia, Jaqueline, bom dia para todo mundo que está chegando. Essa é mais uma live da esperança, a última do mês de abril. Aliás, acho que eu não contei quantas lives eu fiz, mas eu acho que foi o mês de março e mais abril, né? Então eu comecei hoje com essa trilha sonora, que eu não sabia o nome do rapaz que canta, é o Victor Clay, O Sol, que é uma música que eu gosto muito. Aliás, quem me conhece sabe, né? Eu digo que eu faço fotossíntese, eu preciso do sol. Hoje mesmo já fui pegar o meu solzinho ali fora. Por que eu trouxe hoje essa música? Por que eu tô falando de novo do sol? Lá vai você de novo, Mônica, dizer que a gente tem que ficar pegando o sol. Não. Hoje eu quero dar uma ótica diferente sobre o sol. Claro que é importante você pegar o seu solzinho, né? Isso fortalece a tua imunidade, faz você produzir vitamina D, te dá um certo prazer. Então é importante sim pegar um solzinho, os dias estão lindos. Estamos numa estação que privilegia um sol gostoso de você ficar um tempinho, né? E aí tem N benefícios que médicos, dermatologistas e outras pessoas podem falar melhor do que eu. Mas a questão que eu quero trazer hoje, ou melhor, a reflexão que eu quero trazer hoje sobre o sol é o seguinte. Vamos agora de novo. Teve uma live aí que eu acho que eu pedi pra gente voltar lá na aula de ciências, né? Vamos voltar na aula de ciências e pensar, né? O sol é um astro, né, que está no centro do sistema solar, né, leva esse nome, todos os planetas giram em torno dele, né, existe uma energia aí que faz com que os planetas estejam agregados ao seu entorno. O Sol tem duas funções básicas aqui pra gente do planetinha Terra. Ele ilumina e aquece. O Victor Clay fala isso aí no meio da música, né, vê se me ilumina, preciso de você aqui. O que é iluminar? É trazer a luz, né? O dia, quando nasce, os raios de sol vão trazendo a luz e aquele céu escuro da noite vai se iluminando, vai clareando. E o que é a luz? A luz é aquilo que, além de iluminar o ambiente, é aquilo que nos dá uma orientação, que nos dá uma direção, que nos dá até uma certeza. Eu posso entrar num cômodo com a luz acesa, que eu vou encontrar o que eu preciso, eu não vou bater o pé aqui, bater com o joelho ali, né? Então a luz até ela te dá um senso de pertença, né, àquele ambiente, e você consegue se posicionar melhor nesse ambiente a partir da luz, né? Então, pensando que o sol é essa fonte de luz, né, que traz claridade, que traz até uma certa facilidade da gente enxergar melhor a realidade por toda a luz que se irradia. E aí, pensando nas outras luzes, né, a nossa luz elétrica, eu tô aqui com a luz ligada porque eu tô num quarto todo fechado,
para poder fazer a live para vocês sem muito ruídos, né, do meu entorno. A luz nos dá esse sentimento de pertença. Eu consigo perceber tudo que está aqui à minha volta e saber onde eu coloco a mão, onde eu coloco o pé e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Teve uma das lives, se não me engano foi a segunda ou a terceira, que eu disse, foi logo depois que eu falei pra gente cuidar um pouco do excesso de notícias. Eu falei de transmitir notícias boas, né? Seja você a portadora de notícias boas. Depois, acho que tem umas 2 semanas, eu retomei um pouco a esse tema, dizendo, olha, você agora já aprendeu um monte de estratégia, um monte de dica pra você ficar feliz, pra você ficar bem. Então, seja você agora esse ponto de otimismo e de alegria para as pessoas da sua família, para o seu círculo de amizade. Lembra que eu falava isso? Então eu quero retomar esse ponto, né? Nós precisamos do sol, nós precisamos da luz para nos iluminar, para nos dar clareza, para a gente se sentir pertencente àquele ambiente e não sair tropeçando em tudo, ou não se sentir apavorada, né? Sair à noite no escuro dá um certo medo. Andar pela casa toda no escuro, para algumas crianças, até para alguns jovens também dá um pouco de medo, né? Então a luz dissipa o medo, a luz, ou pelo menos reduz o medo, né? Então hoje eu quero retomar um pouco essas coisas que eu já falei em lives anteriores e amarrar com essa história de ser luz, né? De você ser luz, de você ser aquela pessoa que ilumina, que dá uma certa clareza ao ambiente, que você é capaz de dar um senso de pertença às pessoas, no grupo que vocês estão inseridos, né? Bom dia, Maria da Graça, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, perdão, não tinha visto que você tinha entrado. E aí, essa de novo é a minha proposta, que você consiga ser sol, que você consiga ser luz, né? Que você consiga ser essa pessoa que ilumina, que dá clareza, que dá senso de pertença, assim como a gente estava pensando em relação ao sol. Aí você vai dizer assim, Mônica, mas isso você já falou, e eu até já tentei, aliás, eu esqueci de tentar. De novo, eu quero pedir a vocês uma outra ótica para isso. Não é meramente você ser, digamos, tipo o bobo da corte para alegrar todo mundo. Não, não é isso. Hoje o sentido é um pouco diferente. Quando eu comecei com a música do sol, e quando eu pedi pra gente voltar aos conceitos de sol lá da nossa escola, bom dia, Valéria, seja bem-vinda, a essência do sol é essa, né? A essência do sol é iluminar e aquecer. É isso, o sol serve para isso, iluminar e aquecer. Quando eu trago hoje a proposta de você ser sol, né, de você também iluminar a vida dos outros e também aquecer a vida dos outros com o seu amor, com a sua dedicação, o que eu estou pedindo é que você tente ter na sua essência essa função de luz, essa função de iluminar, de esclarecer, de clarear, né, de dar senso de pertença, de dar segurança. Da mesma forma que o escuro nos dá insegurança e medo, a claridade nos dá mais segurança e menos medo. Então, que você tenha na sua essência essa missão. E aí eu vou trazer uma outra imagem que eu acredito que todos vão conseguir pensar. Imaginem uma vela. Uma vela que você deve ter na gaveta da sua casa para quando falta luz, né? Quando está totalmente escuro, quando falta luz. Em último caso, a gente vai pegar a vela. Alguns mais novinhos vão dizer assim, não, acende a lanterna do celular. Tá, mas aí você acende a lanterna do celular para catar a vela, para acender a vela, para clarear um pouco o ambiente e não gastar a bateria do celular. Então vamos pensar na vela. Pensem numa vela. Bom dia, Tânia, seja bem-vinda. Pensem numa vela. Qual é a função da vela? Mônica, iluminar, igual o sol, né? Trazer claridade, fazer eu enxergar melhor o ambiente, saber transitar nesse ambiente com segurança, dissipar o medo, beleza? Mas aí eu pergunto pra você, qual o sentido da vela se ela tá trancada na gaveta e apagada? Existe um sentido na vida da vela, da gaveta fechada, apagada? Vela só serve para iluminar. Vela só tem sentido de existir se ela traz a luz. Senão, ela é um objeto qualquer. Ou seja, só a partir do momento... Bom dia, Glaucia, seja bem-vinda. Só a partir do momento que eu acendo uma vela
é que a vela cumpre o seu papel, o papel da sua existência. Deu para entender? Então, recapitulando um pouquinho aqui, que o povo que chegou agora no final. Comecei com a música do Vitor Clay, do Sol, porque eu amo o Sol, vocês sabem, mas porque hoje eu queria trazer uma reflexão sobre luz, tá? Uma reflexão que eu já fiz em outras lives com outras óticas, mas hoje eu estou trazendo uma ótica mais específica. Então, o Sol ilumina e aquece, o Sol clareia a noite, o Sol dissipa a treva, dissipa a escuridão. Transitar num dia claro nos dá mais calma, mais segurança, mais tranquilidade do que transitar à noite, né? E aí do Sol eu vim para a luz de dentro de casa, né? A luz de dentro de casa, que também às vezes quando a casa tá toda apagada dá um certo medo de transitar, eu topo em alguns móveis. Então quando eu acendo a luz da minha casa, quando eu ilumino a minha casa, eu tenho claridade, eu consigo entender melhor aquele espaço que eu tô, aquele ambiente que eu tô, e eu tenho um senso de pertença àquele lugar, porque eu tô me vendo dentro daquele espaço com as outras coisas, beleza? E aí eu falei da essência do Sol. O Sol existe para isso, para iluminar e nos aquecer. E aí eu pedi que a gente pensasse na vela. A vela também, assim como o Sol, existe para iluminar, aquecer um pouco, né? Porque a vela sendo pequena, a gente tem que estar muito perto para ela esquentar. Mas até dá. Mas a essência da vela é iluminar. Uma vela apagada, guardada, novinha até na gaveta, entre aspas, ela não serve para nada. A vela só vai ter serventia, a vela só vai cumprir o seu papel, digamos assim, a sua missão nesse mundo, se ela for acesa. E se ela for acesa para iluminar, clarear, isso tudo que eu falei. Mas vocês já pararam para observar que a vela, quando acesa, ela se consome? Ela se consome, se faltar luz a noite inteira, ela até acaba, né? Vira aquele cotoquinho. Mas essa é a missão da vela. Se consumir para iluminar. Se a vela não se consome, se ela fica lá inteira, bonitinha, guardada na gaveta, ela não tem função. Ela não tem serventia, usando uma palavra mais simples, né? Para que serve? Para nada. Tá ali ocupando espaço, pegando poeira. Inclusive agora tem umas que ficam grudadas, agarradas depois de muito tempo por causa do calor do móvel, né? A vela só tem serventia se ela é acesa e se ela se consome. Então, quando eu disse no início da nossa conversa hoje que eu gostaria que você fosse luz, eu gostaria que você pensasse nessa missão da vela e que nós, enquanto seres humanos, temos uma missão semelhante. A nossa existência só se justifica quando a gente se consome pelos outros. Porque a vela não se consome por ela mesma. A vela não se consome para ela apagar e para ela ficar feliz e tranquila. Não. A vela se consome para as outras pessoas. Então a nossa essência enquanto ser humano, ela tem um quê de vela. Tem um cantinho lá guardado dentro da nossa essência que é vela. Em que sentido? A sua vida só ganha sentido, a sua vida só ganha propósito, que é a palavra que muita gente prefere usar, quando você se consome pelos outros. Quando você se consome pelos outros no seu trabalho, quando você se consome pelos outros na sua família, quando você se consome pelos outros no seu círculo social, quando você se consome pelos outros que você não sabe nem quem é. Então, quando você se consome pelos outros, igual uma vela, que só tem sentido se for acesa e se consumir, assim somos nós. A vida humana só vai ter valor, uma vida só vai ter grandiosidade a partir do momento que ela é feita como vela, que ela é levada como vela. Aí vocês devem estar pensando, a Mônica hoje está bad. Não é live de esperança hoje não, eu tô ficando meio triste com essa história. Quer dizer que eu tenho que me consumir até eu me apagar para poder ter sentido a minha vida? Gente, lembra da história das quentinhas que eu falei semana passada? Da sensação de alegria ao terminar uma tarefa, uma missão em prol dos outros? É a mesmíssima coisa. A cada dia que você se consome pelos outros, o seu dia termina com mais valor.
aqui dentro reina uma paz e uma esperança. Ó o link com a esperança. Uma esperança que você não tem ideia. Ah, tá bom, Mônica, então tá. Delícia, isso não é novidade pra mim. Eu termino todo dia esgotada, eu termino todo dia acabada, me acabei pelos outros. Mas se você não tiver essa mentalidade e der este sentido a toda a faina do teu dia inteiro, não vai ser vela se consumindo, vai ser só estresse, estafa, cansaço, encheção de saco do chefe, da família, do isso, daquilo. É preciso que você dê esse sentido ao seu esgotamento diário, porque é isso. A cada dia que nasce, né? A cada dia que nasce pra gente e que a gente agradece, Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, né? Que bom que eu tô aqui viva, que bom que eu não tô com Covid, que bom que eu tô aqui, que ótimo, né? A cada dia que você ganha na tua vida, é como se você fosse vela de novo, uma vela nova de novo. Olha a oportunidade que a gente tem que a vela não tem. Depois que a vela se apaga, ela vai embora pro lixo. Nós não. A cada dia que a gente abre o olho na cama e dá aquele pulo que eu já ensinei, né? Dá aquele pulo, não pensa que horas são, o alarme tocou, pula. Eu fiz isso hoje, tá? Cada dia que você recebe é como se você fosse vela nova para ser acesa pelo sol, ó, pelo sol, e para você se consumir durante o dia. Se consumir em todas as tarefas que você tem. Sejam essas tarefas para o bem-estar de quem está à sua volta, se você está agora de quarentena acompanhada, ou pelo bem-estar seu, se você está em casa sozinha. Na live que eu fiz segunda-feira à noite, num outro perfil, eu dizia, né, que você não precisa agora, agora na quarentena eu tenho que ganhar alguns hábitos, estabelecer uns hábitos saudáveis, né? Eu tenho que fazer exercício, eu tenho que me alimentar direito, eu tenho que descansar, eu tenho que ter uma rotina, porque é o período de quarentena. Não, isso é pra vida. Isso é pra vida. A quarentena só tá forçando a gente a fazer algo que a gente já deveria fazer naturalmente. E aí, se você tá sozinho dentro de casa, ou se você tá acompanhado, por que você tem que acordar, fazer exercício? É para manter o seu corpo vivo e bem e saudável. Por que você tem que tomar conta das suas horas de sono? É para manter o seu corpo vivo, bem e saudável, e a mente também. Por que você tem que se alimentar direito e não ficar se entupindo de guloseimas porque estamos de quarentena, e aí para manter o teu corpo bem, vivo e saudável? Para manter a tua existência. Agora, qual o sentido de manter a sua existência se você não vai se consumir por ninguém? Aliás, se você não vai se consumir nem pra você. Ah, dá uma canseira, Mônica, só em pensar em levantar da cama, fazer exercício. Ah, vou ficar deitado. Quer dizer, se você não tem disposição nem de se consumir por você, como é que você vai se consumir pelos outros? E aí eu te pergunto, qual é o sentido da tua vida? Qual é o sentido de você estar se preservando dentro de casa, tomando conta, cuidado de tudo isso? É para você se manter bem, saudável, viva e fazer valer a sua história e fazer valer a sua vida. Ah, como é que eu vou me consumir pelos outros? Eu não sou vela, não vou ficar com um trem aceso aqui na minha cabeça. Os jovens dizem isso para mim, né? Você pode se consumir a partir das suas capacidades, a partir das suas habilidades. Se você é capaz de, sei lá, fazer um trabalho excelente lá onde você tem o seu cargo, na sua empresa, dedique-se a ele. Consuma-se pelo aquele trabalho. Realize algo bom e bem feito. Se você tem habilidades, sei lá, de artesanato, manual, de cozinha, faça isso bem feito. Pensa que isso é uma vela, você é uma vela fazendo aquilo ali, se consumindo. Porque aí sim, ser quem você é vai ter um sentido. E isso vai te realizar. E isso vai te deixar feliz, esperançoso, com alegria, menos medroso, menos preocupado. Não é que você não vai se abalar pelas notícias, não é que você vai ficar vivendo num mundo de fantasia. Não, não, não. Você vai ter mais consistência nos seus dias. Consistência de existir. Você não vai só sobreviver. Você vai viver.
uma vida de verdade, uma vida digna de ser contada para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, uma vida que vai ficar registrada. Lembram também, teve uma live que eu falei de você começar a fazer anotações, né? Escrever num caderninho, tudo que você está pensando, todos os seus sentimentos, que ajuda a esvaziar, para você ficar com a cabeça mais, né, livre de tudo isso, mesmo que sejam coisas ruins ou boas. E eu ainda falei, esse caderninho no futuro pode ser um registro escrito da sua vida, para as pessoas conhecerem você. É para isso que nós vivemos. Nós não vivemos só para comer e ver Netflix. E aí a quarentena tá trazendo todas essas realidades assim, ó, pum, na nossa cara. Né? A quarentena tá nos obrigando a nos confrontar com o nosso interior. Com o que eu tenho aqui dentro, quem eu sou, o que eu posso fazer por mim e o que eu posso fazer por todas essas pessoas que eu tenho ligações. Sejam de trabalho, sejam de família, sejam amigos ou sejam só pela sua vontade de se ligar a algumas pessoas para ajudar ou para isso, para aquilo, né? Então a minha reflexão hoje para vocês, a minha live da esperança, por mais que ela não pareça tão esperançosa, sejam luz, sejam sol, sejam vela e tenham orgulho disso, um orgulho no bom sentido, né? Termina o dia pensando assim, uau, hoje o dia foi bom. Hoje o dia foi bom porque eu me acabei, eu derreti igual uma vela, mas eu cumpri todas as minhas missões de hoje, eu cumpri com tudo que me era esperado, eu cumpri com tudo que me foi colocado na mão. Esse dia de hoje valeu a pena por tudo que eu fiz. Agora eu vou desligar aqui, plut, vou apagar e vou dormir. Até o sono ganha mais qualidade. Acreditem, experimentem, vivam isso. E depois venha me dizer se eu estou errada. Ok? Esse é o desafio de hoje. Mas não vale fazer isso hoje, amanhã chegar e dizer deu errado. Tem que ser uma certa constância. Porque nós não estamos acostumados a achar que nós precisamos nos consumir. A gente pensa ao contrário. Gente, eu tô tão cansada, tô tão estressada que eu tô doida para ficar parada sem fazer nada, olhando pro teto. Não, o ser humano não foi feito para isso, gente. Não foi. A gente precisa de momentos de ficar parado olhando pro teto? Sim, mas não o dia inteiro. Ah, tô tão cansada, tô tão estressada, Para e pensa. Para e pensa se todo esse cansaço, todo esse estresse, toda essa estafa tem razão de ser. Ou se você tá como vela, novinha, guardada, na gaveta, derretendo porque tá sendo esquentada ali pelo calor do móvel e você não tá cumprindo a sua missão. Você não tá cumprindo aquilo com a essência de quem você é. Pensem nisso. Vambora. Semana que vem é maio. E maio eu trago novidades, tá? Continuarei aqui com as lives de terças e quintas às 9. Porém, se vocês me acompanharam, no início da semana eu fiz algumas perguntas aí nos meus stories, perguntando de temas que vocês querem que sejam falados. E aí surgiram alguns temas óbvios, né? Para esse período de isolamento. Medo, ansiedade, estresse e alimentação inadequada, né? Temas que, imagino eu, todos vocês estão ou vivendo ou pensando nisso, né? Então eu peguei esses 4 temas, fiz uma programação bem bacaninha, vou ter parceiros nas minhas lives, né? Já fechei com uma nutricionista pra gente um dia falar sobre ansiedade e alimentação, já fechei com algumas colegas psicólogas pra gente falar de medo, falar de estresse, falar de ansiedade. E aí não vai ser só na live, né? Vai ter na live, vai ter nos meus stories, também vai ter no meu feed, para as coisas ficarem bem registradas para aqueles que de repente não podem acompanhar a live e aí passou 24 horas, não viu, não sabe chegar lá no meu canal do YouTube onde eu estou salvando as lives. Então pretendo fazer um maio bem legal, por mais sombrio que maio possa parecer com as últimas notícias de ficaremos em confinamento até 30 de maio, né? Então por mais que ele possa parecer escuro como a noite, vamos iluminar com a nossa luz. A nossa luz é o meu serviço pelo outro, ok?
Então, obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada pelos que ficaram desde o início. Obrigada pelos que chegaram no meio do caminho. Obrigada pelos que tiveram que ir embora por questões de trabalho ou outras questões. A live vai ficar salva 24 horas no meu perfil. E eu hoje mesmo já vou tirar ela do Instagram para poder jogar lá no meu canal do YouTube. Quem não sabe, meu canal no YouTube é o Núcleo Pensar, que é o nome do meu consultório lá da Barra. E aí, desejo a vocês um bom dia. Se ficaram um pouco incomodados com a minha reflexão de hoje, é bom, porque o incômodo faz a gente pensar, tá? Pensem. E se precisarem, quiserem mandar algum comentário, né, colocar alguma pergunta ou alguma dúvida, pode me mandar pelo direct, que eu respondo todo mundo, tá bom? Beijo grande, até terça-feira que vem, 9 da manhã, com mais uma Live da Esperança, ok?